Turma, tudo bem? Mais uma vez aqui, adivinha quem? Eu sou Fernando, para mais um vídeo. Agora o assunto a gente vai falar sobre operações com números racionais na forma de fração. Então, a gente já sabe que as frações são números racionais, né? Números que estão no formato de divisão. Porque racionais significa, vem da divisão, né? Os números racionais são os números que são escritos na forma de divisão. Então nós vamos trabalhar com adição e subtração desses números de frações, né? Então, assim como efetuamos cálculos com números naturais, também podemos fazer operações com números escritos na forma de fração. Primeiro vamos estudar a adição e a subtração com frações. O estudo dessas operações é dividido em dois casos. Então, o primeiro caso, pessoal, é quando as frações têm denominadores iguais. E o segundo caso é quando tem os denominadores diferentes, tá? Frações com denominadores iguais, super tranquilo. O que vocês vão fazer? Então vamos a uma situação para entender isso daí. Observe a situação a seguir. Camila reserva 1/10 do seu tempo para ler livros de aventura e 7/10 para ler romances. Quanto do seu tempo de lazer Camila reserva para suas leituras? Então, primeiro, vamos resolver esse problema por meio de um desenho. Então, você vai pegar o tempo de Camila, está tudo dividido aqui em 10 quadrados, né? Então, 1/10 ela vai ser destinado para livros de aventura. E como as meninas são românticas, 7/10 do tempo destinado a romance, tá? Então, se a gente somar aqui, 7/10 mais 1/10, dá 8/10, tá? Então, a Camila ela gasta 8/10 com a leitura, né? Se quisermos saber, por exemplo, quanto tempo a mais ela gasta no romance em relação à aventura, a gente faz 7/10 menos 1/6, menos 1/10, perdão, que dá 6/10, né? Então, quando você vai somar ou subtrair frações com denominadores iguais, basta somar ou subtrair os numeradores, né? Se você vai somar, soma os numeradores, mantém o denominador. Se você vai subtrair, você faz o contrário, mantém o denominador e subtrai sempre o maior do menor, tá? Então, isso que eu acabei de falar está escrito aqui, ó. Para calcular a soma ou diferença de duas frações com denominadores iguais, somamos ou subtraímos os numeradores conforme a operação desejada e conservamos os denominadores. Exemplo, tá o exemplo aí. 5/12 mais 3/12, mantenho 12, 8/12. 3 inteiros e 1/5 mais 1 inteiro e 2/5, soma só a parte inteira, 4 inteiros e soma os numeradores, 3/5. Agora nós vamos para a situação com os numeradores diferentes, né? Então, a situação é a seguinte. A gente tem aqui, ó, o Paulo e a Clara decidem preencher juntos um álbum de figurinhas. Então tá os dois ali. Paulo preencheu 1/4 do álbum e Clara preencheu 5/8. Que fração do álbum eles preencheram? Então vou ter que somar 1/4 mais 5/8, né? Aí, como que a gente faz isso? Então, primeiramente, nós vamos achar uma fração equivalente a 1/4 com o mesmo denominador da fração da menina aqui, né? Nós vamos achar o mesmo denominador da Clara. Então, o que a gente vai fazer? 1/4 é a mesma coisa que 2/8. Então, para achar uma fração equivalente a 1/4 que tenha denominador 8, eu vou ter que multiplicar tudo por 2, né? Então, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. Ou seja, 1/4 é a mesma coisa que 2/8. Daí, o que a gente faz? Soma como se fosse frações de mesmo denominador. Ou seja, 1/4 é a fração do Paulo, né? Daí,
como 1/4 é igual a 2/8, e como as duas têm agora a fração da clara é 7/8, agora as duas têm a mesmo denominador, a gente vai somar como soma comum. Então, qual que é o resumo de tudo isso, né? Se eu quero somar frações com denominadores diferentes, aí eu venho aqui, ó. Para calcular a soma ou diferença de duas frações com denominadores diferentes, encontramos frações equivalentes, coisa que a gente já estava fazendo na aula anterior. Então a gente encontra a fração equivalente, transforma essas frações com o mesmo denominador e depois somamos ou subtraímos as frações. Então, aqui tem um exemplo, 4/7 mais 5 mais 3/5. Para achar as frações equivalentes, a gente usa o MMC. Então, a gente tira o MMC entre 7 e 5, faz a transformação, aquilo que divide pelo de baixo multiplica pelo de cima, para achar, né, as frações equivalentes, aí basta somar. Se eu vou fazer a subtração, o processo é o mesmo, tira o MMC, acha as frações equivalentes e faz a subtração sempre da maior fração para a menor, certo? Bom, então aqui, pessoal, a nossa videoaula já vai ficando por aqui. Vocês vão fazer agora o seguinte, a gente tem aqui, ó, as atividades da página, só confirmar aqui, começa aqui na página 39, né? Então vai da 39, 40, 41, né? Tá aqui, 42, até chegar no próximo tópico, que vai ser multiplicações com frações, tá? Então, faz essas páginas aí. Dúvidas eu estarei na aula online, né? Anotem as dúvidas, tentem fazer as atividades e as dúvidas anotem, a gente vai tirar na aula, a gente vai poder tirar dúvida e fazer também exercícios lá, ok? Agradeço a atenção, ótimos estudos para vocês, pessoal.